varelajonas71@gmail.com, Jonas Varela 1 na internet ou no YouTube. Contamos com 8.000 publicações nos nossos sites, nossos endereços aí, e 1.400 inscritos e mais de 700 mil visualizações, mais de 1.400 inscritos. Agradecemos todo o carinho, a audiência, a atenção do nosso querido público. Os nossos vídeos são assuntos diversos, variados. Hoje nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada, de todos os seus livros, capítulos e versículos, incentivando assim a leitura da Bíblia Sagrada para todos nós. Hoje nós continuaremos a leitura do livro do Gênesis, primeiro livro do Antigo Testamento, a origem da vida e da história, ainda na sua segunda parte, origem do povo de Deus, no seu primeiro assunto, Abraão, o homem da fé. Hoje, no seu capítulo 25, não é? Continuaremos a leitura, não é? O livro do Gênesis, capítulo 25. Em todos os seus 34 versículos. Primeiro tópico, outros filhos de Abraão. Segundo tópico, morte de Abraão. Terceiro tópico, filhos de Ismael. Vamos, e ainda no capítulo 25, a partir do versículo 19, o segundo assunto da segunda parte do livro do Gênesis, história de Isaac e Jacó. Então, nos tópicos aqui, primeiro tópico, outros filhos de Abraão, segundo tópico, morte de Abraão, terceiro tópico, filhos de Ismael, quarto tópico, já no segundo assunto, né? História de Isaac e Jacó, irmãos em luta. Quinto tópico, Esaú perde seus direitos. Então, são 5 tópicos no capítulo 25, não é? Então, a segunda parte ainda do livro do Gênesis, a origem do povo de Deus. Vamos para a leitura. Capítulo 25. Outros filhos de Abraão. Abraão tomou outra mulher chamada Setura. Esta gerou para ele Zanrã, Jecsã, Madã, Madiá, Jesboque e Sué. Jecsã gerou Sabá e Dadã. E os filhos de Dadã foram os Assurim, os Iatusim e os Loomim. Os filhos de Madiã foram Efa, Ofer, Enoque, Abida e Eldaá. Todos esses são descendentes de Setura. Abraão deu todos os seus bens a Isaaque. Quanto aos filhos de suas concubinas, Abraão lhes deu presentes e ainda em vida os mandou para longe do seu filho Isaaque, para o leste, a região oriental. Segundo tópico, morte de Abraão. Abraão viveu 175 anos, 175. Depois Abraão expirou e morreu numa velhice feliz,
idoso, e se reuniu com seus parentes. Isaaque e Ismael, seus filhos, o enterraram na gruta de Macpela, no campo de Efron, filho de Seor, o Eteu, campo que está diante de Mambré. É o campo que Abraão tinha comprado dos filhos de Heti. Nele foram enterrados Abraão e sua mulher Sara. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaaque, e Isaaque morou junto ao poço de Laai-Roi. Filhos de Ismael. São estes os descendentes de Ismael, filho de Abraão, e Agar, a escrava egípcia de Sara. Nomes dos filhos de Ismael por ordem de nascimento. O primogênito, Nabaiote, depois Cedar, Adbeel, Adbeel, repetindo, né? Adbeel, Mabsã, Masma, Duma, Massa, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Cedma, Cedma, Cedma. São esses os filhos de Ismael e seus nomes por cercados e acampamentos, 12 chefes de tribos. Ismael viveu 137 anos, 137, depois expirou, morreu e se reuniu com seus parentes. Habitou desde Évila até Sur, que está a leste do Egito, na direção da Assíria. Ele se estabeleceu na frente de todos os seus irmãos. Segundo assunto, no capítulo 25, segundo assunto, história de Isaac e Jacó. Segundo assunto ainda, na segunda parte, origem do povo de Deus, a segunda parte do livro do Gênesis. Segundo assunto, história de Isaac e Jacó. Irmãos em luta, história de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, filho de Batuel, o arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaac implorou a Javé por sua mulher, porque ela era estéril. Javé o escutou e sua mulher Rebeca ficou grávida. As crianças, porém, lutavam dentro dela. Então ela disse: se é assim, para que viver? Então fui consultar Javé, e Javé lhe disse: em seu ventre há 2 nações, 2 povos se separam em suas entranhas. Um povo vencerá o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Quando chegou o dia do parto, Rebeca teve gêmeos. O primeiro saiu, era ruivo e peludo como um manto de pelos. E lhe deram o nome de Esaú. Em seguida saiu seu irmão com a mão segurando o calcanhar de Esaú, e lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos, 60, quando eles nasceram. Os meninos cresceram,
Esaú se tornou hábil caçador, homem rude, enquanto Jacó era homem tranquilo, morando sob tendas. Isaac apreciava a caça e preferia Esaú, enquanto Rebeca preferia Jacó. Esaú perde seus direitos. Certa vez, Jacó estava preparando um cozido quando Esaú voltou do campo, esgotado. Esaú pediu a Jacó: deixe-me comer essa coisa vermelha, porque estou esgotado. É por isso que ele recebeu o nome de Edom. Jacó respondeu: venda-me primeiro o direito de primogenitura. Esaú disse: estou quase morrendo. Que me importa o direito de primogenitura? Jacó retomou: primeiro o juramento. Esaú jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu pão e o cozido de lentilhas. Esaú comeu e bebeu, levantou-se e partiu. E assim Esaú desprezou o direito de primogenitura. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos. Voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação da leitura do livro do Gênesis, no seu capítulo 26, 2b. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades e até lá.